Para essa segunda aula, eu resolvi falar de um tema que é bem polêmico na pediatria, que é medicamento. No geral, muita gente tem medo de dar plantão na pediatria por conta de doses de medicamento. Então, eu resolvi colocar os 10 medicamentos mais usados na pediatria numa aula um pouquinho mais resumida, que são medicamentos que todo mundo tem que saber na hora de fazer plantão. Então, a gente vai começar falando de uns mais básicos, e mais para frente a gente fala um pouquinho, lá no final a gente vai falar um pouquinho de hidratação. Primeiro, paracetamol, super simples, uma gota por quilo. A gente usa para febre, para dor, e é um analgésico. Então, é uma gota por quilo, pode ser feito de 6 em 6 horas, até de 6 em 6 horas, se a criança tiver dor ou febre. Só para fazer um adendo, a febre a gente considera acima de 37,8 na prática, temperatura acima ou igual a 37,8, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um documento há pouco tempo, considerando que acima de 37,3 a gente já pode considerar febre. E aí vem a dúvida, né? Quando eu medico e quando eu não medico? A febre, ela precisa ser medicada no momento que a criança começa a apresentar sintomas além da quentura, né? Então, quando a criança começa a ficar prostrada, caidinha, enjoada, aí sim a gente precisa medicar. Tirando isso, a febre não precisa ficar sendo medicada a todo momento. A gente vai falar da dipirona, eu vou falar de 3 apresentações da dipirona, que é a dipirona em gotas, que é uma gota por quilo, a solução de dipirona, que é um dipirona xarope, né? É um xarope mais docinho, que tem uma melhor aceitação pelas crianças. A gente faz uma regra prática, que é o peso dividido por 3. E o dipirona injetável, que ele é 500 miligramas por ml. E que ele pode ser injetável intramuscular ou endovenoso. E aí a dose é 1 miligrama por quilo. Porém, a gente usa uma regra prática do peso vezes 0,04. As regras práticas todas dão o resultado da medicação em ml, tá? Então, para a regra prática de dipirona, é peso vezes 0,04, e aí vai dar a quantidade em ml. Então, só para fazer um exemplo, vamos supor que tem uma criança de 10 quilos. 10 vezes 0,04 são 0,4 ml da ampola de dipirona. O bromoprida é gotas, que é uma gota por quilo. Quase todas as medicações gotas, ou todas, não estou conseguindo me lembrar nenhuma agora que não seja, de sintomáticos, a dose é uma gota por quilo. Então, bromoprida é uma gota por quilo e bromoprida injetável. Bromoprida injetável é 1 miligrama por quilo por dia. E a gente tem que lembrar que a posologia do bromoprida é de 8 em 8 horas. Então, se você for fazer a regra por miligrama, você tem que lembrar de dividir por 3, né? Porque 8 em 8 horas são 3 tomadas num dia. A regra é o peso, regra prática, o peso vezes 0,03. O ondansetrona, que é uma outra alternativa ao bromoprida, que também é um antiemético um pouco mais potente. Para crianças menores de 2 anos, a gente não usa praticamente bromoprida, porque tem muito efeito extrapiramidal. Então, eu prefiro fazer o ondansetrona em todas as crianças menores de 2 anos, porque eu acho mais seguro. Então, de 15 a 30 quilos, você vai usar, se for via oral, o ondansetrona de 4 miligramas. Geralmente, em todas as marcas, ele é um comprimido orodispersível, então a criança pode chupar ele igual uma balinha. E acima de 30 quilos é o comprimido de 8 miligramas. A dose recomendada para fazer o ondansetrona intramuscular ou endovenoso é 0,15 miligramas por quilo, que é uma regra prática do peso vezes 0,1. Lembrando que as crianças menores do que 15 quilos, a gente pode fazer essa conta. E acima de 15 quilos, você já pode fazer 4 miligramas, e acima de 30 quilos, 8 miligramas, assim como a gente faz a regra do uso da medicação por via oral. O salbutamol. O salbutamol é um beta-2 que a gente usa para broncoespasmo. Então, asma, bronquiolite em alguns casos, anafilaxia, enfim. E aí a gente usa um jato para cada 2 quilos, podendo fazer um máximo de 10 jatos na hora da emergência, tá? Mas o salbutamol você não vai prescrever 10 jatos para casa. E, geralmente a gente usa um mínimo de 2 jatos, tá? Um jato pela bula não tem um efeito e o máximo de 10 jatos, dependendo da criança, dependendo do tamanho da criança e do peso da criança e da gravidade do quadro. O prednisolona
que é um corticoide, que a gente usa muito para asma, para os asmáticos também, mas também a gente pode usar em outras situações, né? Quadros respiratórios arrastados no geral, ele é um anti-inflamatório, um anti-inflamatório hormonal. Então, sendo um anti-inflamatório hormonal, a gente pode usar em situações que a gente também não precisa ou não pode usar um anti-inflamatório não esteroidal. Então, a prednisolona, a dose que eu coloquei aqui é a dose para o xarope de 3 miligramas por ml, mas a gente tem a apresentação em gotas também. E a apresentação em gotas eu não coloquei aqui porque ela é muito pouco conhecida. Mas a dosagem é 1 a 4 miligramas por quilo, dependendo da gravidade do quadro. E a regra prática é o peso dividido por 3 para você fazer a dose da prednisolona. Por exemplo, numa criança de 10 quilos, eu vou colocar 9 quilos para ficar mais fácil, porque são 3 miligramas por ml. Então, numa criança de 9 quilos, se você vai fazer 1 miligrama por quilo, você vai fazer 9 miligramas. Se a apresentação é de 3 miligramas, você vai fazer 9 dividido por 3, vão dar 3 ml, e cada dosagem dessa criança vai ter 3 ml de prednisolona. Então, se você precisar fazer 4 miligramas por quilo no dia, você vai fazer 3 ml de 6 em 6 horas, né? Mas a dosagem sempre vai ser a mesma. Agora, a gente entrando na casa dos antibióticos, de longe a medicação mais utilizada por nós é a amoxicilina, dentro dos quadros gerais, dentro do pronto-socorro pediátrico. É um antibiótico bastante abrangente e que a gente usa tanto para infecções respiratórias, quanto para infecção de pele, pneumonia, via aérea superior. Então, a gente precisa saber a dose desse antibiótico. O amoxicilina e o amoxicilina com clavulanato são feitos na mesma dosagem. Então, eu coloquei aqui a amoxicilina pura nos slides, mas isso também é equivalente para a amoxicilina com clavulanato. Ele vem em 2 apresentações para ser feitas por via oral, que é 250 miligramas por 5 ml e 400 miligramas por 5 ml. Se você for chutar a apresentação de algum antibiótico, você sempre vai chutar 250 por 5. A maior parte deles tem a apresentação em 250 por 5, tá? Com algumas exceções que eu vou falar aqui. Mas a amoxicilina tem as 2 apresentações, 250 por 5 e 400 por 5. A dose é feita de 50 a 80 miligramas por quilo. E a regra prática é o peso dividido por 3. Esse slide equivale tanto para a amoxicilina pura quanto para a amoxicilina com clavulanato. Falando agora de antibiótico injetável, a gente vai falar do ceftriaxone. O ceftriaxone, ele tem a apresentação de 1 grama, né, que é uma ampola tem 1 grama, que são 1.000 miligramas, e a dose é feita de 50 a 100 miligramas por quilo. Qual é o macete para fazer antibiótico injetável ou para poder pensar numa dose de antibiótico endovenoso para uma criança? Você sempre vai ter que diluir essa dose de antibiótico num diluente, que geralmente a gente usa soro fisiológico ou água destilada. Então, pensando que tanto a ampola de soro fisiológico quanto a ampola de água destilada tem 10 ml, a gente dilui uma ampola para 10 ml e faz uma regra de 3, né? Então, uma ampola. Eu resolvi fazer um adendo para a aula de top 10 medicações aí que a gente usa na pediatria, para falar um pouquinho de regra de 3, que eu acho que vai ficar um pouco mais didático para vocês. A gente usa muito regra de 3 na pediatria, muito, 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 muito. Tem uma coisa que vocês precisam saber, é fazer regra de 3. Então, para a gente fazer uma coisa mais prática relacionada com as dosagens de medicamento intravenoso ou intramuscular, a gente precisa sempre da regra de 3. Eu vou usar o ceftriaxone como um exemplo para a gente poder pensar nessa regra de 3. Então, o ceftriaxone, que eu vou abreviar, tá? Tem 1.000 miligramas por ampola, tá? A ampola não vem diluída. Então, eu gosto de fazer da seguinte forma. Pego uma ampola, né? Uma ampola. E diluo sempre para 10 ml. Esses 10 ml, os diluentes mais usados podem ser água destilada e soro fisiológico. Diluindo
esses 1.000 miligramas por 10 ml, a gente vai ter, né, se em 10 ml a gente tem 1.000 miligramas, e a gente tiver uma criança de, por exemplo, 10 quilos, a dose é de 50 a 100 miligramas por quilo. Eu vou usar 50 miligramas quilo só para a gente poder fazer a conta. Então, 50 miligramas por quilo. Se a criança tem 10 quilos, a gente vai ter 500 miligramas de medicação. Se a gente tem 1.000 miligramas em 10 ml, a gente vai fazer uma regra de 3 de 500 miligramas em X, né? Que nesse caso aqui eu fiz uma conta fácil, vai dar 5 ml. Bruna, é uma criança pequena, eu não quero fazer tanto volume. Você pode, em vez de fazer com 10 ml, fazer com 5, fazer com 3. Eu gosto de fazer com 10, porque eu acho que fica mais simples, mais fácil, é uma conta mais rápida de se fazer. Mas se, por exemplo, eu tiver com uma criança de 3 quilos cardiopata, eu vou diluir essa ampola, em vez de diluir em 10, eu vou diluir em 3 ml. E aí eu vou fazer essa conta com 3 ml. Tá? Eu quis exemplificar a regra de 3 porque essa regra funciona para qualquer medicação que você vai fazer intravenosa e que não venha com diluente. E falando mais um macetinho para vocês aí, pensar que todas as ampolas são feitas para adultos. Então, a gente considera um peso de adulto acima de 40 quilos. Tá? E aí, pensando que um adulto é acima de 40 quilos, toda vez que a criança faz 40 quilos, você pode fazer uma ampola inteira. E você também pode fazer uma regra de 3 da dosagem daquela ampola para as crianças a partir dessa informação, né? Vamos supor que é uma medicação que você nunca ouviu falar na vida, você está num lugar que o celular não pega, você não consegue checar a dosagem da medicação. Se você pensar que todas as ampolas foram feitas para um adulto de 40 quilos, com uma regra de 3, você consegue chegar à dosagem de uma criança de menos quilos, né? Então, por exemplo, se 1.000 miligramas estão para 40 quilos e a criança tem 10 quilos, quantos miligramas você pode fazer para essa criança? Né? Então, é também uma forma de você se aproximar aí, né, da dosagem para uma criança, se você estiver passando aperto em algum lugar. Mas eu não indico que seja feito dessa forma. Isso aqui é assim, o desespero do desespero, né? Geralmente é bom todo mundo ter uma listinha de medicamentos com a dose correta, com tudo certinho para poder checar. O azitromicina é um dos antibióticos que estão naquela exceção que eu falei, que não tem a apresentação de 250 miligramas por 5 ml. A apresentação dele é 200 miligramas por 5. E a dose que a gente usa são 10 miligramas por quilo, sendo que a regra prática é o peso dividido por 4. Lembrando que todas as regras práticas dão o resultado em ml, não é o resultado em miligrama, então você não precisa converter. E o soro fisiológico. O soro fisiológico a gente usa para higiene nasal, é muito importante nos quadros de infecção de via aérea superior e para fazer expansão venosa no pronto-socorro. Aquela pessoa, aquele clínico que pega plantão de pediatria, a gente sabe dizer que ele não está entendendo muita coisa que ele está fazendo na hora de fazer uma expansão venosa. Quando a gente vê aquele soro de 500 ml numa criança de 10 quilos, a gente tem certeza que aquela pessoa não sabe o que ela está fazendo. Então, é uma coisa que todo mundo precisa saber. As regras de expansão venosa para criança. Então, lembrando que a gente considera as regras para criança em crianças até 40 quilos. Acima de 40 quilos é medicação de adulto. Então, a expansão venosa, a gente faz sempre 10 a 30 ml por quilo e sempre correr rápido. Lembrando que cardiopata, pneumopata, é legal a gente começar mais parcimoniosamente com 10 ml por quilo. E uma criança que está chocada, você já pode começar com 30 ml por quilo. Tá? No geral, a gente acaba usando 20 ml quilo e vai reavaliando essa criança. Bruna, eu não posso passar de 30 ml quilo? Pode, mas tem que ir reavaliando essa criança para ver a necessidade de fazer mais do que isso.